Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender 3 passos essenciais para montar uma pregação. Você foi chamado para pregar. E agora? O que fazer? Não importa se você é um pregador experiente ou nunca pregou na vida. Você vai precisar montar o seu sermão. Agora fica a dúvida, como montar o sermão corretamente e pregar da melhor maneira possível? Para isso, existem 3 dicas essenciais que você precisa aprender. Vamos conferir quais são elas? Muito bem. Primeiro passo é escolher o texto. Antes de tudo, a primeira coisa que você deve fazer antes de começar seu sermão é escolher o texto da Bíblia. Se alguém faz uma pregação sem antes escolher o texto da Bíblia do qual irá extrair a sua mensagem, essa pessoa, na verdade, ela não está montando a pregação. Ela pode estar fazendo uma palestra, um discurso, um treinamento, seja lá o que for, menos uma pregação. Mas você deve estar pensando, por quê? Uma pregação ela tem como base o texto da Bíblia. Ele é o alicerce sobre o qual se constrói toda a mensagem da pregação. Ele é a coluna que sustenta a mensagem. Não existe pregação sem texto bíblico. Então, antes de tudo, você precisa escolher o texto da Bíblia em que sua pregação ela vai estar fundamentada. Você nunca pode fazer o inverso. Montar sua pregação e só depois procurar o texto da Bíblia que se encaixa nela. Se você estiver fazendo isso, você vai estar meio que dizendo que suas ideias são mais importantes que a própria Bíblia. Então tenha cuidado. Segundo passo, explicar o texto. Não se trata de apenas ler o verso da Bíblia lá no início da pregação. Você precisa explicar o texto. A pregação ela nada mais é do que a explicação da palavra de Deus. Você precisa dizer às pessoas o que aquela porção da Bíblia tem a dizer a elas. Para isso não adianta fazer leitura superficial. É necessário se aprofundar para entender o que aquele autor bíblico queria passar quando escreveu aquele texto. Você vai precisar tornar claro para as pessoas o que aquela passagem da Bíblia está dizendo. E você só será capaz de fazer isso quando você mesmo passar tempo estudando e orando a respeito daquela parte da Bíblia que você escolheu para pregar. Aí sim, depois que ficar claro para você o que aquele verso da Bíblia diz, então você deve pensar em maneiras de explicar para as pessoas que estão te ouvindo, de maneira clara e objetiva, o que aquela porção da Bíblia está ensinando. Existem técnicas de fazer isso, mas será tema para outros vídeos. Terceiro passo, aplicar. Você deve aplicar aquilo que o texto bíblico está ensinando. Esse é o grande objetivo de uma pregação, transformar vidas. Se você simplesmente lê um texto da Bíblia, explica o que ele significa, fecha a Bíblia e vai embora, você não cumpriu o seu papel de pregador. É necessário mostrar para as pessoas o que aqueles versos da Bíblia têm a ensinar para elas e como elas devem aplicar em suas vidas esses ensinamentos. Isso é muito importante. Você então vai precisar responder perguntas como: o que esse texto tem a ver comigo? O que eu faço agora com o que acabei de aprender? Você precisa trazer significado para a sua vida para depois trazer para as pessoas. Nesse passo, você precisa levar as pessoas à ação, fazer com que elas tomem atitudes, fazer com que elas façam mudanças na maneira de pensar, na maneira de agir, em resposta àquilo que aprenderam durante o texto. O pregador ele precisa conectar as pessoas com aquilo que aprenderam durante a mensagem. Ok? Então, resumindo, você acabou de aprender 3 dicas essenciais para montar uma pregação. A primeira é escolher o texto. Uma pregação ela é montada sempre assim, da Bíblia para o pregador e do pregador para a sua igreja. Primeiro Deus fala com você através da Bíblia e em seguida você ensina à igreja aquilo que aprendeu com o texto bíblico. A segunda dica é explicar o texto. Não adianta apenas ler o texto, você precisa explicá-lo para as pessoas, tornar claro e compreensível. Você deve tirar todas as dúvidas e mostrar qual o significado do texto. E não tem jeito.
Aqui você vai precisar gastar tempo orando, estudando as Escrituras e pesquisando para entender o que Deus quer ensinar ao seu povo através daquela passagem específica que você escolheu. A terceira e última dica para montar uma pregação é a aplicação. Diga às pessoas como essa mensagem pode influenciar suas vidas. Mostre a elas como Cristo pode ajudá-las a solucionar as dores e lutas que elas enfrentam no seu dia a dia. Você, como pregador, precisa estimular aos seus ouvintes a pôr em prática aquilo que aprenderam. Incentive a tomar uma decisão baseada naquilo que você acabou de ensiná-las, que a Bíblia acabou de ensiná-las através de você. Se você seguir esses 3 passos, você vai estar preparado para montar pregações poderosas e ser um pregador eficaz. Coloque em prática tudo isso que você aprendeu e você vai ser um pregador eficaz. Te convido também a se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para ajudar mais pessoas. E tem uma surpresa. Para você que assistiu esse vídeo até o final, na descrição do vídeo tem um link. Clica lá e me diz o que achou. Um abraço e até o próximo vídeo.